Então, sejam bem-vindos, iniciando mais um encontro que acontece na leitura do terceiro livro da Torá, que se chama Vaikra, Levítico, traduzido como livro das leis, como se fosse o livro das leis, mas do hebraico Vaikra, ele não tem essa conotação de leis. Talvez por conta dele mostrar como é o trabalho do levita, o levita ou Cohen, que são os sacerdotes, nós vamos ficar durante 10, 12 semanas dentro desse livro e provavelmente quase até o finalzinho da contagem do Homer, fazendo essa leitura. E diferentemente dos outros livros, cheios de histórias, cheios de condições, esse livro, não é à toa chamado de Levítico, o livro das leis, ele está ali descrevendo absolutamente, ipsis literis, em detalhes, a principal tarefa do sacerdote, que era os sacrifícios. Fazer os sacrifícios. Vamos lembrar que se esse é o terceiro livro, e se o livro da Torá, composto de 5 divisões, cada uma dessas divisões nós estamos trabalhando um nível do nosso ser. Nós temos muitos níveis, mas entre eles vamos considerar que existem dentro da nossa, inclusive, realidade, quando a gente pensa na árvore da vida, nós vamos ter aqui 5 dimensões de existência e de consciência em que nós vamos trabalhar através dessas leituras. O primeiro livro, que foi Bereshit, falava da nossa criação como seres espirituais, seres que são mais do que seres animais de sobrevivência. Através dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José e as tribos, nós aqui colocamos, manifestamos o equilíbrio das 3 colunas, essas energias que estão sempre em movimento, Hesed, Gevurah e o equilíbrio de Tiferet. E nós estamos aqui criando essa nossa evolução de sair do animal e entrar num nível mais elevado, Bereshit. Depois a gente foi para o livro do Êxodo, que foi o livro que a gente acabou de finalizar. O livro que fala sobre a nossa saída da escravidão. Saída da escravidão? Que saída da escravidão? Que escravidão? Como que eu posso falar de uma saída de escravidão? Quando eu estou falando de saída de escravidão, é sair de padrões limitantes, de conceitos que eu recebi durante a minha vida, em que eu era, por talvez não ter acesso a uma dimensão que eu talvez não tinha merecimento ainda para receber, eu recebi ali algumas orientações de que eu tinha que escutar e que eu tinha que aceitar, porque se eu não aceitasse, eu seria castigado. Sair da escravidão é conseguir entender que talvez muitos conceitos que nós recebemos são verdadeiros, mas eles são verdadeiros com uma linha muito tênue entre eles. E essa linha tênue faz diferença quando eu consigo ver o que está por trás de cada uma dessas palavras. Levando de forma literal, eu crio um relacionamento com um Deus que castiga. Eu não crio o relacionamento com um Deus que é puro amor. Porque se depende da minha aceitação incondicional de decretos, significa então que eu não faço parte
desse processo, eu tenho que aceitar, e tudo aquilo que vem de fora eu tenho que aceitar sem refletir, é um padrão limitante da minha realidade. Nesse segundo livro, o que eu estou estabelecendo aqui? Eu estou estabelecendo um relacionamento com o divino. Como é que eu construo dentro de mim o relacionamento tanto com o meu Criador, aquele que fez essa existência, como o meu eu sagrado também. Quanto de prioridade eu coloco dentro desse meu eu sagrado? Como é que é esse relacionamento? Porque, afinal de contas, mesmo aqui no nosso mundo físico, a gente quer ter amigos, a gente quer que a nossa família seja uma família unida, nós queremos, no nosso trabalho, também ter boas relações. Mas quanto é do nosso tempo que a gente emprega dentro dessa visão, desse trabalho de união? Então, para eu ter um relacionamento sagrado, eu, de alguma maneira, preciso encontrar formas de eu me relacionar com esse ser sagrado que a gente chama de Deus. E aqui vai ser já o início da nossa reflexão sobre esse livro. Porque um livro que vai ficar falando sobre sacrifícios de animais. A Torá vai descrever agora, a partir de agora, todos os detalhes de como eram feitos exatamente as ações dentro do tabernáculo, o fato de como cortar o animal, o que fazer com esse animal, qual animal que ele vai ser usado numa condição X ou numa condição Y, afinal é um sacrifício de gratidão ou é um sacrifício para ser um sacrifício entregue por conta de um pecado que eu fiz. E aí a gente aqui em pleno século XXI acha tudo isso absurdamente absurdo. Por quê? Quer dizer que eu vou aqui imaginar que eu erro, que eu caio, e aí eu levo um animal para ser dado como oferenda. Quer dizer, não parece justo. Se você pensar, não parece justo. Porque o coitado do animal, o que ele tem a ver com isso? Afinal de contas, por que esse animal vai perder a vida por conta de algo que eu fiz errado? Então, isso é uma forma do século XXI olhar para tudo isso. E aí, todo o trabalho que nós vamos fazer agora nas próximas semanas perde todo sentido. Porque se eu levar tudo isso literalmente, absolutamente, não tem sentido. Eu ainda, em algumas situações, vai aparecer ali, eu tenho que cortar os pedaços. Alguns pedaços eu vou colocar no fogo. Outros pedaços eu vou tirar o sangue do animal e vou espalhar o sangue pelo altar. Vou ter que, como que eu vou dizer, eu vou aspergir esse sangue por muitos locais. O que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com essa nossa realidade, uma vez que não existe mais templo sagrado, uma vez que não existe, inclusive, nem o templo portátil. E hoje em dia falar de sacrifício. Então eu falei para vocês que hoje e as próximas semanas seriam desafiadoras, mas hoje em especial vai ser desafiador, porque se a gente não abrir a nossa cabeça com uma liberdade de pensamento e lógica, no sentido de sair da escravidão, de conceitos que a gente já recebeu e que a gente tem certeza que eles estão 100% certos, se a gente não se libertar
não abrir um pouco a nossa cabeça para fazer um novo caminho, esse nosso encontro, ele realmente perde o sentido completamente. Porque eu vou estar usando tudo isso como sendo simplesmente uma aula de história que vai tratar de costumes de uma época. Importante aqui frisar que todos aqueles que nós chamamos de líderes, entre eles os nossos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, eles faziam sacrifícios. Moisés fazia sacrifícios. Nós temos aqui o primeiro a fazer sacrifícios, Noé fazia sacrifícios. Até Noé, inclusive, não se comia carne. A partir dele que inicia a nossa dimensão em geração de humanidade que começou a se alimentar dos animais. Agora, eu fiz uma lista muito grande aqui de situações e de detalhes que eu quero compartilhar com vocês e que estão relacionados. Eu vou tentar falar o grande, para depois a gente aprofundar, quando nós aqui estamos falando sobre esse livro, que é o terceiro livro, que está relacionado à dimensão de Binah. Binah, que é a criação. Porque se eu tenho Keter como sendo aquela centelha divina, a semente divina que vem da luz, o primeiro livro. O segundo livro, Hormá, uma sabedoria. E agora eu uso da sabedoria para fazer a minha criação. A minha criação vai vir a partir da leitura aqui do trabalho que a gente vai fazer nesse livro. Então, como é que a minha criação pode ser baseada em histórias falando de sacrifício? Como isso pode ser? E hoje, em especial, já que nós estamos falando sobre a primeira porção desse livro, é como se a gente estivesse falando, porque em cada um dos níveis ainda existe dentro deles uma árvore da vida. É como se a gente estivesse falando de Keter, de Binah. Eu estou nesta porção de hoje falando da semente, da coroa, de tudo aquilo que vai vir daqui para frente. Eu estou falando de sacrifício. Na quaresma, todo ano a gente está na quaresma e todo ano vem o assunto do sacrifício. E aí, aquelas pessoas, fumante, então agora eu vou parar de fumar. Eu agora vou parar de comer chocolate. O que vai motivar esse caminho vai ser o quanto você quer se aproximar do Criador. Não é o fumar, não é o doce, não é o chocolate, não é a carne. É muito além disso. Não é o sangue no altar. É muito além disso. É muito mais do que isso. A nossa justiça física, ela está muito longe dessa correção do nosso trabalho espiritual. Porque muitas vezes aquilo que parece ser repulsivo, e pode até ser, pode ser talvez algo que é a última centelha que faltava para acabar com um decreto na minha vida. O momento do sacrifício, isso só, de novo, isso precisa ficar muito claro. É um momento em que eu estou vendo ali uma cena que me tirou do meu eu, me colocou num outro lugar, e eu naquele momento fiquei tão balançado com aquilo que eu consegui entender
que se eu não fizer aquela ação, o animal que está sacrificado lá sou eu. Eu estou me cortando em 1000 pedaços, porque eu estou aniquilando a minha chance de fazer a minha correção. Esse é o ponto principal. E a gente acostumou a usar essa palavra sacrifício. O sacrifício é uma aproximação. E o chamado é o chamado para esse diálogo, que não está baseado no sacrifício. Está baseado na ação que eu faço corrigindo uma centelha que está perdida, envolta na escuridão. Agora que nós estamos no mês de Adar, que é o mês em que eu tenho mais sensibilidade para conseguir captar esses conceitos do que outros meses que eu não vou conseguir fazer isso. Não vou. O problema que aparece na nossa frente, ele não é a punição. O problema que aparece na nossa frente é esse chamado que o Criador precisa fazer para a gente voltar a dialogar com ele. Porque senão a gente esquece. Ele está chamando, ele está nos chamando agora para que a gente santifique, não sacrifique. Santifique o nosso tempo e a gente possa nos colocar nesse diálogo aberto com ele. Nós não temos que sacrificar as nossas vontades. Nós queremos santificar as nossas vontades e as nossas ações para que a gente possa voltar a fazer esse diálogo com aquele que chamou o tempo todo. Ele está chamando o nosso lado positivo. Nós precisamos realmente quebrar em 1000 pedaços e queimar no fogo do altar os maus pensamentos, o ódio, a raiva. A gente precisa acabar com tudo isso para abrir. Isso não é fazer sacrifício, isso é santificar a nós mesmos para a gente conseguir elevar a nossa realidade. Nós estamos enfrentando agora situações complicadas. Não é por acaso. Não é por acaso. Estar na consciência do sacrifício, eu não estou fazendo techuvá e eu não estou resolvendo nada. Estar na situação do entendimento, entendendo por meio de uma parábola que eu estou não só me elevando, mas elevando aqueles que estão na minha frente. Quando eu coloco a energia no meu lado espiritual e quebro o meu lado animal, eu estou levando a minha realidade. Nós vamos ter muitas semanas para continuar falando sobre esse assunto. Muitas semanas nós vamos estar falando. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima, até sexta-feira na Shabbat Zahor, Shabbat da lembrança. Na semana que vem nós vamos ter Purim. Vamos todos nos unir para este trabalho sagrado. Shalom, obrigada.